Olá, meus caros e minhas caras, como vocês vão? Finalmente nós estamos aqui inaugurando o nosso canal Cultura Sem Cortes. E é um canal que tem esse nome justamente porque eu não vou falar somente sobre cinema, que é o meu métier, mas também sobre literatura, sobre filosofia, sobre poesia. Mas de qualquer maneira é um canal que eu estou iniciando e chama-se Cultura Sem Cortes, porque eu não quero excluir absolutamente nada do campo de visão e do campo de discussões aí, nada daquilo que eu verdadeiramente gosto dentro da transdisciplinaridade que eu pesquiso e na qual eu atuo já há bastante tempo, e também porque eu costumo ligar a câmera e sair falando, porque eu não tenho talento para ficar roteirizando as coisas e depois editando, etc. Não é? Antes de mais nada, já que nós estamos com esse canal novo, por gentileza, dá aí a sua curtida no vídeo, inscreva-se já no canal, porque quanto mais inscritos eu tiver, mais fácil vai ser para levar isso adiante. Se eu não tiver curtidas e não tiver inscritos, eu também não vou poder levar isso adiante durante muito tempo, e não é isso que eu quero, e com certeza vocês também não hão de querer, porque com certeza esse espaço vai ser um espaço para a gente debater uma série de questões interessantes sobre filmes, sobre livros, sobre pensadores, e é nesse sentido que eu gostaria de convidá-los a seguir este canal, recomendar, compartilhar os vídeos, faz o que vocês quiserem, desde que vocês se sintam acolhidos aí pelo conteúdo que existe aqui, e também podem, claro, deixar aí sugestões e etc. para tudo que a gente vai se utilizar em termos de material para comentar aqui. E eu estou inaugurando este canal no dia de hoje, trazendo para vocês na verdade, um filme assim da minha memória afetiva, né? Aos poucos vocês vão conhecer sobre a minha memória afetiva com os filmes, com os livros, etc., né? Mas eu gostaria de abrir este canal justamente trazendo para vocês um filme que eu gosto muito, um documentário que eu gosto muito, já havia assistido havia algum tempo, mas agora acabei pegando o DVD emprestado da minha irmã, agora no Natal, no almoço de Natal, que é este aqui, A Arquitetura da Destruição. Olha aí, um filme do sueco Peter Cohen. E eu gostaria de inaugurar essa nossa conversa, esse nosso canal, justamente falando sobre este documentário maravilhoso que o Peter Cohen fez aí no final dos anos 80, se não me engano, 1992. E eu me lembro vagamente que esse filme causou um impacto muito grande quando passou aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, naquela ocasião. E depois entrou em circuito comercial também. É um documentário um pouco raro de encontrar, embora exista no mercado de DVDs, não pode passar em branco, quer dizer, aqueles que gostam de história, aqueles que têm paixão pela história e pela estética, né? E principalmente pela história da Segunda Guerra Mundial e pelo advento aí do nazismo, como eu, por exemplo, né, que pesquiso muito essa questão do nazismo, a ascensão dos regimes totalitaristas ali, que está intrinsecamente ligado com a modernidade, com o crescimento dessa noção de moderno. Com certeza vai gostar bastante desse filme, A Arquitetura da Destruição. Vamos ao documentário. Peter Cohen é como eu falei, cineasta sueco, né, cujos pais sofreram aí nos campos de concentração e extermínio durante a Segunda Guerra Mundial, e ele faz desse filme, desse documentário dele, uma espécie de tese. E a tese que o Peter Cohen vai defender nesse documentário é que o nazismo, muito além daquilo que a gente pode pensar como um movimento político, ele é um movimento estético, não é? Eu já vou explicar para vocês. Como a gente como vocês provavelmente já devem ter visto por aí, o Adolf Hitler, ele não começou como um político. Na verdade, ele começou como uma pessoa das classes mais baixas, etc., que tinha um desejo muito grande de ser pintor e arquiteto. Na realidade, se nós virmos algumas das pinturas do Hitler ali na juventude dele,
pré-Primeira Guerra Mundial e também pós-Primeira Guerra Mundial, porque ele foi um soldado, ele foi um mensageiro na Primeira Guerra Mundial. Depois tem uma história que um soldado inglês esteve a ponto de fuzilá-lo a queima-roupa, mas sabe-se lá, teve um ataque de misericórdia e acabou não matando Adolf Hitler no campo de batalha ali com a arma apontada para ele, né? Olha só, eu queria saber quem é esse inglês que poderia ter mudado o curso da humanidade e não o fez. Mas de qualquer maneira, nessa época, pré-Primeira Guerra e pós-Primeira Guerra Mundial, o Adolf Hitler perambulava ali por Viena, depois pela Alemanha, pintando paisagens, paisagens urbanas em forma de cartão postal. E se nós formos olhar as pinturas dele, não eram pinturas ruins, eram bastante competentes até, só que não eram, né, grandes pinturas, não serviam para impressionar professores das escolas de belas artes, tanto que ele foi recusado, né, no Liceu de Artes de Viena, e isso causou uma grande tristeza nele. Ele também queria ser um arquiteto, não conseguiu, queria escrever óperas, né? Ele era impressionadíssimo pela obra do Richard Wagner, né? E inclusive uma das óperas que o Peter Cohen vai chamar a atenção nesse filme Arquitetura da Destruição é a ópera Rienzi, né? Que é uma história de um cavaleiro heróico que é traído, etc. É a figura do herói mítico, né? O Anel dos Nibelungos também, que resgata aí toda a mitologia germânica. Então Hitler, impregnado, né, dessa cultura clássica, digamos assim, um apreço muito grande pela cultura clássica dos gregos, pela beleza da arte grega, etc., ele vai trazer tudo isso, na verdade, para a atuação política dele, e não o contrário. Quer dizer, ele não começou com um pensamento político. O que o Peter Cohen diz pra gente nesse documentário é que o nazismo nada mais é do que uma tentativa de purificação estética do mundo por meio dessa arte clássica, não é? Não à toa, e é um pouco anacrônico também, né? A gente vai ver daqui a pouco, não à toa que uma das primeiras medidas que o Hitler toma ao ascender ao poder em 1933 é organizar a primeira exposição de arte degenerada. Em 1933 nós já passamos aí o período heróico das vanguardas históricas, que começa lá no começo do final do século XIX, começo do século XX, vem aí com o cubismo, depois com o dadaísmo, que é uma resposta à Primeira Guerra Mundial, o expressionismo também, que tende a deformar o mundo conforme nós o enxergamos. É que, na verdade, nesse momento das vanguardas históricas, o que a gente tem é uma grande confusão na mente do homem moderno. A modernidade ali aflorando, vindo com toda a testosterona do século XX, não é? E a Primeira Guerra Mundial vai servir para mostrar que, na realidade, essa modernidade que o homem acreditava que podia ser redentora com o positivismo, eu já falei em outras ocasiões e posso falar mais adiante, toda essa essas melhores expectativas com relação a um futuro melhor com base nas ciências, com base no desenvolvimento da filosofia, com base no desenvolvimento político até, tudo isso poderia salvar o homem. A Primeira Guerra Mundial vai mostrar que está tudo fora do lugar, as mesmas máquinas que foram criadas para ajudar o homem foram usadas para destruí-lo. Santos Dumont mesmo se suicida, diz a lenda, após ver o seu avião sendo utilizado como arma de guerra em 1932, né, na Revolução Constitucionalista aqui de São Paulo. Mas então, assim, a modernidade é um caldeirão confuso de influências, de coisas, e na realidade a mente nazista, né, a agenda estética nazista, a agenda política também nazista, pretende reorganizar esse mundo de uma maneira romântica, exatamente remetendo ao Wagner, né? Remetendo às artes clássicas. A gente não pode pensar, abrindo um parênteses aqui, no século XIX, quando a arte vivia uma espécie de crise causada pelo desenvolvimento das técnicas de reprodução em massa, né, como o Walter Benjamin vai dizer depois, pela própria influência dos meios de comunicação que vão se aprimorando, etc. Essa crise ela é um pouco remediada
quando são descobertos as ruínas de Pompeia, né, na Itália. Então aí começam-se a trazer de volta aquela arte clássica, aquela arte bela, influenciado pelos gregos, etc. E isso vai reverberar na ideologia hitlerista, digamos assim. Então o Hitler organiza essa exposição de arte degenerada justamente para começar a mostrar ao povo alemão, principalmente, que aquelas obras dadaístas, aquelas obras expressionistas, aquelas obras cubistas, em verdade elas estão traduzindo um mundo doente. E é exatamente isso, tá? É um pouco polêmico isso que eu vou falar agora, mas não está errado esse raciocínio num primeiro momento. Porque o nazismo enxerga logo de cara que aquelas vanguardas mostram justamente esse mundo doente pela modernidade. O que eles vão tentar é remediar essa doença de uma maneira completamente extrema e completamente demente, né, como a gente sabe. E o Hitler, o documentário do Peter Cohen mostra, né, a Arquitetura da Destruição, mostra aqui de novo, o que a gente vê no filme A Arquitetura da Destruição é que o Hitler se cercou de pessoas que, como ele, também tinham algum tipo de frustração artística. Eram poetas, eram dramaturgos, eram outros pintores. E esses homens que de alguma forma haviam se frustrado porque desejavam uma arte clássica e foram confrontados com essa arte doente, que eles chamavam de doente, de alguma forma esses homens então pretendiam acabar com toda essa bandalheira, digamos assim, destruindo a base, né, dessa arte de vanguarda e trazendo tudo para o classicismo. Como seria feito isso? Por meio da propaganda. E aí entra o nosso querido Joseph Goebbels, né? Nosso querido, eu estou sendo irônico, tá, gente? O nosso querido Joseph Goebbels, né, ministro da propaganda, que por si só era um dramaturgo, aliás, ele era um romancista e um poeta também frustrado, bem medíocre. Eu acho que ele era até mais medíocre do que o próprio Hitler. Como eu falei, era um pintor até que competente, mas ele era mediano. O Goebbels não, o Goebbels era realmente medíocre, não sabia a diferença de um soneto e de uma redondilha maior. De qualquer maneira, a propaganda nazista vai se fiar justamente nessa exposição, né, nas exposições de arte degenerada, para mostrar que, olha, esse homem deformado aqui nesse quadro expressionista, ele na verdade mostra a doença, a depravação, a degeneração do homem. Nós temos que lutar contra isso, nós temos que olhar para as coisas belas, nós temos que olhar para as formas gregas, para o corpo perfeito, para a dramaturgia perfeita, para o heroísmo. Nós temos que deixar tudo isso. Ou seja, eles estão negando, eles estão varrendo para debaixo do tapete e para dentro das câmaras de gás, né, a realidade, que é a modernidade deu errado. A modernidade mostra que o homem deu errado. Né? E eles usam isso como um programa para a sua política. E é isso que o nosso querido Peter Cohen vai mostrar neste documentário. Aliás, tem um extra muito interessante, porque assim, costuma-se falar muito, polemizar muito em cima dessas questões de se devemos falar sobre o nazismo, se é correto publicar novamente o livro Minha Luta, do Hitler, se é correto ficar expondo esse tipo de coisa porque isso ofende aqueles que foram prejudicados pelo nazismo. Eu não vou fazer juízo de valor disso, porque assim, para mim o nazismo é uma forma baixa, na realidade, de mostrar como o ser humano deu errado, né? Essa é a minha opinião. O nazismo é qualquer forma de autoritarismo político que afeta de alguma maneira nações inteiras e o curso da política e o curso da história, para mim é a forma mais baixa da convivência entre seres humanos. É a prova cabal de que o ser humano deu errado mesmo. Agora, eu faço minhas palavras do Leon Kacoff, que foi o criador da Mostra Internacional de Cinema e até sua morte, há uns 6, 7 anos, se eu não me engano, era o curador principal da Mostra Internacional de Cinema, que no DVD Arquitetura da Destruição vem dando um depoimento. Leon Kacoff, judeu, também teve a família ali prejudicada pelo regime do nazifascismo. Ele diz o seguinte: é preciso
o máximo que for possível, expor a maldade como ela foi, mostrar como ela foi, mostrar o que aconteceu de fato, seja por meio de um filme, seja republicando um livro que era proibido, porque só há uma forma de combater o mal, é expondo ele, para que as pessoas não repitam, para que as pessoas vejam aquilo que foi a maldade, né? A maldade acéfala, a maldade em nome de ideais legítimos, para que não se repita, né? Para que isso não seja repetido. Infelizmente, hoje em dia, a gente sabe que mesmo falando e mostrando, parece que as pessoas insistem em cometer os mesmos erros, né? E é mais ou menos isso que o Peter Cohen vai mostrar nesse filme A Arquitetura da Destruição, que eu muito recomendo para vocês. Para não me alongar demais, eu agradeço a atenção de vocês nesses cerca de 15 minutos. Digo a vocês que virei outras vezes falar sobre regimes totalitaristas e a inter-relação da arte com essa política obscura e nociva, né, nefasta, principalmente porque quero no próximo vídeo trazer à baila um assunto que eu já disse quando eu estava fazendo os vídeos ali para o meu Facebook. Já disse que eu ia falar sobre, pegando carona aí no Peter Cohen, pegando carona na arte nazista, eu quero falar sobre o Titanic nazista, que é um filme de 1943, que foi uma superprodução que visava desmoralizar os ingleses ali num ponto crucial da Segunda Guerra Mundial, mas que o filme acabou sendo muito... A história do making of do filme é muito mais interessante que o filme em si. Então vai ficar para o segundo vídeo desse canal, que se inicia hoje com este vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Digo novamente, inscreva-se, curta esse vídeo, porque senão não tem canal. E eu espero vocês na próxima. Estão os contatos aqui embaixo. Vou deixar tudo certinho para vocês. Conto com a sua audiência e conto com as suas sugestões também. Muito obrigado e até a próxima.